Olá! Esse vídeo integra o 6º Seminário de Iniciação Científica da UFOB, faz parte do projeto Corpúsculos e Mediadores Lipídicos de Leishmania. O título do nosso trabalho é Metabolismo de Corpúsculos e Mediadores Lipídicos em Leishmania brasiliensis. A bolsista sou eu, Monara Vieira de Castro, sob a orientação do professor Dr. Theo de Araújo Santos. Nós fazemos parte do Laboratório de Agentes Infecciosos e Vetores da UFOB, o LAIV. Bem, corpúsculos lipídicos são organelas distribuídas no citoplasma de células eucarióticas e são responsáveis por armazenar lipídios, assim como pelo metabolismo e tráfego intracelular de eicosanoides. Estudos apontam sua relação com a virulência de parasitas tais como Leishmania por meio da produção de imunomoduladores. Todavia, pouco se sabe sobre essas organelas e a produção de mediadores da resposta imune pelo parasita, o que mostra a necessidade de identificação e quantificação dessas substâncias, assim como seus efeitos celulares na biologia do parasita. Assim, nesse projeto, objetivamos estudar a formação de corpúsculos lipídicos de Leishmania brasiliensis, abrangendo fatores que podem interferir nesse processo, como a diferenciação de formas procíclicas, ácidos graxos poliinsaturados e o metabolismo mitocondrial. Avaliamos também de forma qualitativa e quantitativa a produção de lipídios bioativos por essas organelas e a relação desses com a viabilidade do parasita. Para isso, nós cultivamos culturas axênicas de Leishmania brasiliensis em meio Schneider e procedemos às análises. A primeira delas foi a extração lipídica, que nós fizemos através de lise hipotônica com água e metanol. Depois congelamos essas amostras e enviamos para o colaborador Carlos Sorge, na USP, onde foi feita a identificação desses mediadores lipídicos em extratos celulares de parasitas através de cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, acoplada a espectrômetro de massa. Enquanto ocorriam essas análises lá na USP, nós procedemos outras análises na UFOB, a contagem de corpúsculos lipídicos e a análise de viabilidade dos parasitas. Para a contagem de corpúsculos lipídicos, e essa análise de viabilidade, nós usamos os parasitas estimulados ou não. Os não estimulados foram utilizados como controle, né? E os estímulos que nós utilizamos foi ácido araquidônico 15 micromolar, EPA e DHA usados nas concentrações seriadas de 3,75 a 30 micromolar, a 24 graus Celsius por 1 hora. Após a estimulação, nós fizemos a marcação dos corpúsculos lipídicos com oil head, depois contamos esses corpúsculos e procedemos à análise estatística. Para análise de viabilidade, nós utilizamos o sal de tetrazóleo XTT, e esse sal ele é degradado por enzimas desidrogenases de mitocôndrias de células metabolicamente ativas, formando um produto altamente colorido, que é o formazan. Depois é lido por essa coelha, a absorvância por espectro fotômetro, e então procedemos à análise estatística. Então, como primeiro resultado, nós temos aqui o perfil de eicosanoides induzidos por ácidos graxos, né? Que nós temos 2 heatmaps, um mostrando a fração intracelular, correspondente ao extrato, e outra extracelular ou sobrenadante. Aqui a gente percebe que quanto mais amarelo, maior a presença, quanto mais azul, menor a presença. E a gente pode perceber que essa faixa bem amarela aqui no centro, na região do ácido araquidônico, o que demonstra que a partir do estímulo com ácido araquidônico, existe formação de 15 HIT, de 8 HIT, 11 HIT, 12 HIT, PGE2, 15 keto, PGE2, lipoxina 4, PGD2, 5 HIT. Aqui eu nem falei da questão do ácido araquidônico, porque a gente deu ácido araquidônico, então a gente nem contabilizou essa presença de ácido araquidônico aqui. Assim como, né, para o EPA, a gente percebe que quando dá EPA, a única coisa que a gente vê na amostra é EPA também, então a gente não tem como saber se foi do EPA que a gente deu ou produzido pelo parasita. Quando a gente vai para a fração extracelular, a gente percebe que o tom de amarelo ele diminui um pouco, né? Fica mais claro, mas mesmo assim é perceptível a faixa amarela mais na região do ácido araquidônico, o que demonstra que o parasita tem a capacidade não só de produzir, como também de secretar esses moduladores, que pode sugerir que eles sejam secretados para ter relação com, por exemplo, para usar como na interação com a célula hospedeira. E a gente percebe aqui também que nos parasitas não estimulados, a gente tem produção de PGF2-alfa. A gente viu aqui em 2, né, dos controles, um no veículo. Então, pode ser que PGF2-alfa seja produzido fisiologicamente por Leishmania brasiliensis, uma vez que ela foi detectada sem estímulo, né, sem o parasita ser estimulado. E a gente percebeu uma coisa importante, que foi a ausência de leucotrieno B4,
ou seja, que é notadamente um mediador que é danoso ao parasita, ou seja, ele não produz provas contra si mesmo, né? Então ele não produz esse mediador que vai prejudicá-lo. Então, com relação aos HITs, né, aos ácidos hidroxiicosa tetraenoicos, eles são moléculas sinalizadoras. As suas funções variam a depender do tipo celular envolvido e as funções biológicas, portanto, elas podem ser moduladas pela presença de outros eicosanoides, inclusive, o que leva a crer que a função final, né, desempenhada vai depender do balanço, né, da quantidade desses mediadores. Outro que a gente percebeu, né, que o perfil principal lá foi de HITs e de prostaglandinas. As prostaglandinas, elas induzem sobrevivência e carga infectiva de leishmaniose, isso já foi documentado. Já foi documentado também que PGE2 inibe a síntese de interleucina 17, que protege contra leishmaniose visceral. E também produção de PGD2, PGE2 e PGF2-alfa em Leishmania donovana também já foi documentado. Já foi encontrado, inclusive, PGF sintase em corpúsculos lipídicos de Leishmania infanto, que demonstra que o parasita que esse parasita tem maquinaria, né, para produção de prostaglandinas. PGF2-alfa favoreceu a infecção de macrófagos por Leishmania infanto, um trabalho demonstrou, e a inibição do seu receptor, ou seja, do inibidor de do receptor de PGF2-alfa, diminuiu o índice de infecção. Então, com relação aos corpúsculos lipídicos, nossos trabalhos demonstraram que existe um aumento de corpúsculos lipídicos também em resposta ao ácido araquidônico. Existe também um aumento em resposta ao EPDH, inclusive um aumento que é linear, né, dependente de acordo com a concentração, mas principalmente um aumento significativo aqui com relação ao ácido araquidônico. Então, se a gente perceber que existe que o número de corpúsculos lipídicos aumenta quando usado estímulo ácido araquidônico, e que aqueles mediadores também aparecem quando os parasitas são estimulados com ácido araquidônico, levando-se em conta que os corpúsculos lipídicos eles são locais de armazenamento de lipídios bioativos, pode-se sugerir que o corpúsculo lipídico está interrelacionado, né, está ligado a essa capacidade do parasita de produzir esses mediadores lipídicos que são pró-resolução da inflamação. Aqui, na análise de viabilidade, a gente percebe que esses ácidos graxos poliinsaturados eles não interferem na viabilidade do parasita, o que corrobora com nossos resultados, uma vez que o parasita parece que usa esses ácidos graxos para produzir mediadores que o ajudem, não que o atrapalhem. E em C, a gente tem um gráfico aqui mostrando que nas fases log e estacionária de parasitas não estimulados houve produção de mediadores lipídicos, aqui, principalmente de ácido araquidônico, como a gente pode perceber que teve também de 12 HIT aqui na log, né? Mas a gente percebe inclusive uma produção muito grande de ácido araquidônico na fase log de parasitas não estimulados, o que sugere que esses parasitas utilizem esse ácido araquidônico, né, como durante, né, sua transformação em formas procíclicas infectivas também. Assim, o conjunto de nossos dados sugere que ácidos graxos poliinsaturados, em especial ácido araquidônico, pode ativar a formação de corpúsculos lipídicos em Leishmania brasiliensis, potencialmente modulando os mediadores lipídicos produzidos pelo parasita. Estudos adicionais serão necessários para identificar o efeito desse tratamento na interação patógeno-célula hospedeira, uma vez que nossos trabalhos foram feitos in vitro. Aqui eu termino agradecendo ao CNPq, ao LAIV, ao PIBIC, principalmente ao FOB e à equipe, cujo orientador, como eu falei, é o professor Theo, e os outros orientandos, Rayane Souza e Victor de Souza Tavares. É isso, essas são as referências.